O Jardim Botânico da cidade do Rio de Janeiro talvez tenha sido um dos mais assim, importantes, a palavra agora é de moda, né? legado do período Dom João aqui. Contando rapidamente a história, a cidade do Rio de Janeiro, quando a família real chegou aqui em 1808, a configuração dela se restringia àqueles famosos 4 morros. E a cidade ia até os limites ali da Rua Uruguaiana, a antiga Rua da Vala. Com a chegada do Dom João para cá, houve uma expansão imediata da cidade e uma série de novos investimentos que caracterizavam, que com o tempo acabou caracterizando a intenção do rei de permanecer aqui e não de ser alguma coisa transitória. Entre os diversos investimentos, surgiu a implantação do Banco do Brasil, a implantação da Casa da Moeda, a impressão régia e a implantação de um jardim que originalmente seria para aclimatação de plantas, daí seu nome original, Jardim da Aclimação, que foi ter lugar às margens da Lagoa Rodrigo de Freitas, uma área muito pouco povoada, apenas ponteada de algumas chácaras de um caminho que levava até na direção do mar e ao costão do Corcovado. Ali, nos primeiros momentos, foram plantadas algumas espécies exóticas, espécies estrangeiras e outras nacionais, de certa forma para fazer um jardim real de plantas aromáticas, especiarias e até mesmo plantas medicinais. Com o correr do tempo, principalmente se aproximando do período imperial, o jardim de tal maneira ganhou importância e ampliou suas dimensões que houve uma intenção pública de visitação. Foi quando ele foi aberto e de jardim privado, com exclusivo intenção medicinal e aclimação, acabou se tornando um parque público e ganhando outras características. Gradativamente ele foi ampliado, ele cresceu e foram colocados centros de pesquisas e o público acabou utilizando aquilo quase como um prolongamento de área de lazer. Quer dizer, ainda hoje o Jardim Botânico ele tem como, por exemplo, a própria história da Palma Mater. Palma Mater é uma palmeira originária da Ásia, que ela veio aclimatada ao Brasil e, segundo conta a tradição, teria sido plantada por Dom João. Essa palmeira hoje ela não existe mais, ela foi destruída por um raio. No seu lugar existe uma outra palmeira, no mesmo ponto, ainda não tão exuberante quanto a primeira. E também, segundo conta a própria tradição oral, dessa famosa palma mater, dessa famosa palmeira, várias mudas e várias sementes foram espalhadas por toda a área do Vale do Paraíba, praticamente enfeitando ou caracterizando que aquelas fazendas tinham qualquer filiação com o próprio poder dominante. Existem muitas histórias, até as próprias lendas que perpassam por essa utilização cada vez maior do Jardim Botânico. Nele foram implantados lagos, fontes, canalização de rios, e nas suas imediações surgiu até mesmo a fábrica de pólvora, que, sem que a época pensasse nas questões do desequilíbrio ambiental, ela tirava seus resíduos extremamente tóxicos para os rios nas suas imediações e, por consequência, para a Lagoa Rodrigo de Freitas, uma grande lagoa que teve sua área drasticamente reduzida devido às sucessivas especulações imobiliárias. E essa fábrica de pólvora, o portão ainda existe, como existem outros edifícios dentro da própria área de Jardim Botânico, que caracterizam não só a importância da paisagem natural, como até a própria do objeto construído, do objeto arquitetônico, que hoje já fazem parte até do próprio patrimônio, chamamos de patrimônio construído do local. Quer dizer, com o correr do tempo, o Jardim Botânico se transforma de um centro de aclimatação de plantas num verdadeiro centro de pesquisas, catalogando, classificando, investigando, registrando a diversidade da fauna mesmo e da própria flora. Lá muito mais da flora do que a fauna, mas agregado à própria flora, ainda pequenos animais de médio porte, também passam pelas suas vielas, descem a Mata da Tijuca, e mesmo sendo um jardim criado, o Jardim Botânico ele fica nas fraldas do morro, onde começa a própria floresta da Tijuca, que mesmo tendo uma parte dela plantada artificialmente no século XIX, uma parte natural ainda persiste, mostrando, quer dizer, tornando até categorizando como a maior floresta urbana do mundo, que traz ao Rio mais uma dessa particularidade. E, de certa forma, por essa ligação direta, o Jardim Botânico acaba sendo quase que um braço dessa floresta, que é organizado e se coloca ali aberto para a utilização pública.
E ali a gente vê diariamente diversas pessoas que frequentam o jardim com os mais diversos objetivos, simplesmente para respirar puro, para fazer exercício, para passar um espaço de relaxamento, fotografias de noivas de 15 anos, de casais de namorados, brincadeiras infantis, e tudo isso, direto ou indiretamente, estreitando o contato do ser humano com a própria paisagem, com a própria flora e com a própria natureza. E passando pelo Jardim Botânico, nas próprias diversas estações do ano, é sempre surpreendente ver como aquela biodiversidade se recicla e se apresenta, criando inesperados focos de atenção, inesperados cantos, recantos, inesperados cenários, e que faz com que o Jardim Botânico sempre seja um espaço desafiador para novas pesquisas, tanto na área ambiental, quanto na própria área do estudo do patrimônio construído e desse diálogo, como o homem pode atrelar esse desenvolvimento sustentável, quer dizer, o seu próprio patrimônio, à colocação e à manutenção de um parque urbano, como é o caso, a área desse jardim.